Boa noite a todos, vamos iniciar hoje aqui nossa transmissão. Você que vai entrando aí na nossa live, vai compartilhando para que mais pessoas possam assistir. Vamos só organizar aqui uns detalhes, enquanto o pessoal vai entrando, daqui a 5 minutinhos a gente começa. Eu vou tocar aqui umas músicas, sou saxofonista também, e vamos apreciando aqui o momento. Vai compartilhando para que mais pessoas possam assistir. Vamos só organizar aqui. Bom, então faltam 5 minutinhos para o início da nossa palestra. Vamos aqui apreciar um pouquinho da arte espírita. Vou tocar aqui no sax, para a gente ir fazendo a nossa entronização, nossa preparação espiritual para os momentos de hoje. Música Aos Pés do Monte, de Tim Vanessa, executada no saxofone instrumental. Compartilhando a live, compartilha que é para mais pessoas assistirem.
música. E como estamos na live da Casa Espírita Francisco de Assis, vamos ouvir a mais bela oração, uma das mais belas orações da humanidade, né? Tanto a oração quanto a música são belíssimos, né? Que coisa linda. Que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos da vossa paz. Então, meus amigos, para melhorar um pouquinho aqui o áudio, eu vou ligar um microfone. Quem sabe faz ao vivo, né? E vocês vão me dizer aí como é que está o áudio após eu ligar o microfone. Quem sabe faz ao vivo. Alô, som. E aí, como é que está meu áudio? Boa noite, minha amiga Geso. Boa noite, Guerreira da Luz, Erivan. Boa noite, meu amigo Wilson Nóbrega, Adriano Gomes. Meu irmão, muita luz para todos nós. Que hoje seja uma noite de excelentes aprendizados e de muita luz, de muitas reflexões. Então, vamos iniciar. Por favor, me digam aí como é que está o áudio. O microfone ficou bom? Me digam aí como é que está. Deixa eu só ajeitar aqui. Porque para tocar no sax eu tive que desligar o microfone, mas agora estou ligando. Vamos ver como é que fica. E aí, tudo ok com o áudio? Vamos me dando aí o feedback, por favor, se tá ok. Roberta Veras, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá, meus amigos, meus irmãos queridos de
doutrina espírita. Meu nome é Rodrigo Ranieri, sou aqui de Acari, trabalhador da casa do Grupo Espírita Sementes do Cristo, aqui de Acari. Já estive aí no São Francisco dando uma palestra há poucos meses, a convite da minha amiga Inaíse. Uma boa noite para você, minha querida. E o convite de Pretinho, estou hoje aqui para conversar um pouco com vocês a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o item Causas Atuais das Aflições. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo feedback. Então, se o som está ótimo, vamos lá. O maior capítulo, interessante, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente o que fala das nossas dores, né? E nós vamos nos aprofundar. Então, meus irmãos, meu estilo é doutrinário, eu gosto muito de dar palestras falando da codificação. Já me aventurei em outros estilos e me dei muito mal. Fui tentar fazer palestras filosóficas, aquelas que a gente fala com emoção de Jesus, ainda não alcancei esse patamar, então eu me achei aqui na doutrina mesmo, na palestra estilo doutrinária. Então é muita leitura, talvez ela se torne até um pouquinho cansativa, chata, mas para a gente estudar, a gente precisa de esforço, dedicação. Então isso aqui nada mais é do que um estudo, nós vamos estudar juntos este item, né? Tirar um pouco do nosso domingo à noite, desligar esses programas de TV de tantas notícias ruins. Nós sabemos o que está acontecendo no mundo. Para que ficar alimentando o nosso espírito com más energias? Então vocês que estão aqui agora para conversar um pouco sobre o Espiritismo, sobre a doutrina que consola e nos traz luz, com certeza é uma escolha bem melhor. Então, causas atuais das aflições. Maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E logo após esse capítulo, Kardec vai tratar das causas anteriores das aflições. E mais à frente nós vamos nos aprofundar nessa bifurcação que Kardec nos propõe. Sem o princípio da reencarnação, sem a crença na pluralidade das existências, que é um dos princípios da doutrina, essa máxima do Cristo, bem-aventurados os aflitos, perde o sentido. E até hoje eu tento entender de que forma as outras escolas teológicas, as outras correntes religiosas explicam esta fala do Cristo. Bem-aventurados os aflitos. Se você acredita em apenas uma vida, se você acha que você surge no universo quando nasce da sua mãe e desaparece no universo quando você vai ao túmulo, que sentido tem essa frase? Por que bem-aventurados os aflitos? Porque Jesus está nos dizendo que serão bem-aventurados aqueles que sofrem. Não faz sentido. Mas no momento que você estuda a reencarnação, a pluralidade das existências, as muitas vidas que vamos viver, que já vivemos e que vamos viver, além dessa, essa máxima começa a fazer todo sentido. E nós vamos entender por quê. Então, meus irmãos, vamos logo iniciar aqui uma reflexão antes de entrar mais precisamente nas falas de Kardec quanto a este capítulo. Vamos entender aqui, vamos refletir o que viria a ser a dor. O que é a dor? E essa pergunta acompanha a humanidade desde os seus primórdios. O ser humano sempre quis entender por que sofre. Por que a gente sofre? Porque existe tanta dor, tanta desgraça, tanto sofrimento no mundo. Por quê? Né? Mas muitos, em busca de uma resposta que satisfaça o seu ego, acabam por abandonar as explicações corretas, as explicações com base na ciência, na filosofia. E dentre essas explicações, o Espiritismo traz a verdade universal. Afinal de contas, o Espiritismo é a natureza. O Espiritismo é a lei de Deus em ação. É a explicação da lei divina de acordo com que o nosso entendimento consegue alcançar. Então, o que é a dor? Mas para a gente entender a dor, começar a entender por que nós sofremos, a gente tem que colocar na cabeça uma coisa. Nós que somos espíritas acreditamos que estamos aqui para progredir. Então a dor só pode ser um instrumento da providência divina para nos fazer evoluir. A dor é uma educação para o nosso espírito. Nós sofremos para nos educar, para nos melhorarmos e aprender lições, adquirir experiências.
Na questão 133 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a criação dos espíritos e os imortais respondem que todos são criados simples e ignorantes, ou seja, sem noção nenhuma do bem e do mal, e através das encarnações primitivas alcança o estado hominal, que é o estado de homem, de seres humanos, como estamos agora, e a partir das nossas escolhas, quando a gente começa a discernir o que é o bem e o mal, a gente escolhe um caminho, né? Jesus vem nos ensinar que a dor é resultado das nossas ações, das nossas más escolhas. Como a gente pode dizer, é uma consequência. Então geralmente a gente caminha pelo caminho do mal, né? E por isso que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, porque a gente escolheu a imperfeição do espírito, a gente escolheu essa vida errada que nos atrasa o nosso caminho em direção ao Criador de volta. Wilson Nóbrega, segundo Haroldo Dutra, a dor é a maior professora do ser humano. Exatamente, e a gente sempre tem aquela frase famosa da nossa mãe, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, do mesmo jeito, Deus nos fala. Eu proponho a vocês evoluírem pelo amor, mas se vocês escolherem o mau caminho, a dor é quem vai ensinar. Então, a dor é isso, né? A dor iguala a todos. Isso é uma coisa também que Haroldo Dutra costuma dizer nas palestras dele, eu replico aqui. A dor iguala a todos. Então, uma mãe que perde um filho em Acari vai sentir a mesma dor de uma mãe que perde um filho em Natal. Vai sentir a mesma dor de um pai que perde um filho no Marrocos, na China, no Japão, não importa. A dor é a mesma. A mesma dor de você ter a sua liberdade cerceada, a dor de um preso, a dor de uma pessoa que está doente, em estado terminal, muitos já sabendo até a data que vai desencarnar, né? Porque a dor não é só a dor de perder um parente, existem muitos tipos de dores, de sofrimentos. A dor de um revés financeiro, você vem bem de vida, de repente tudo se acaba, você está na miséria, né? Então tudo isso são resultado de nossas escolhas e é para nos fazer melhores, para nos fazer evoluir. A dor iguala a todos. O mesmo sofrimento que é aqui no Brasil é o mesmo sofrimento que é na França, que é nos Estados Unidos, que é em qualquer parte do mundo. E o Espiritismo, meus irmãos, a doutrina espírita não vem diminuir ou acabar com a dor, né? O Espiritismo, ele vem diminuir o desespero, a depressão, o estágio mais profundo que uma alma pode atingir na dor, no desespero. É isso que o Espiritismo vem nos consolar. Porque um pai ou uma mãe espírita, quando perde um filho, chora, dói do mesmo jeito. Mas pelo menos quem estuda, quem se atenta à espiritualidade, vai entender que ali não é o fim, é uma separação temporária. Então sofre apenas por aquele momento que vão ficar separados. E não achando que nunca mais vão reencontrar o ente querido que desencarnou. Deus não vai separar para sempre aqueles que se amam. Então isso seria um pai injusto, ingrato. Ele nos coloca juntos para viver e nos fazem nos amar para depois nos separar para sempre, né? Não faz sentido. Então é apenas temporário. E para a gente, isso tudo é uma introdução para a gente adentrar bem no capítulo. E um último ponto que eu quero abordar aqui, uma coisa que Kardec deixa claro no item 257 do Livro dos Espíritos. Quem sente dor é o corpo. Pelo amor de Deus, não vão sair dizendo por aí que o espírito, se algum outro espírito o esbofetear, ele vai sentir dor. Não. Quem sente dor é o corpo, né? Kardec diz, o corpo é o instrumento da dor. Se não é causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. E ele discorre quanto a esse item. Então, vamos colocar isso na cabeça. Quem sente dor é o nosso corpo, dor física. A dor que o espírito sente é moral, é um outro tipo de sofrimento, né? Voltando à questão 133, vamos abordar ela aqui mais profundamente, porque ela vai servir de base para o nosso estudo. Tem necessidade, Kardec pergunta na questão 133, tem necessidade da encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Pergunta interessante, né? E os espíritos respondem, como eu já falei agora há pouco, todos são criados simples e ignorantes.
e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Vamos colocando isso na cabeça, né? E Kardec continua. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Kardec imaginou uma pessoa que vive no bem, que vive na paz, com os seus irmãos, na fraternidade, e de repente começa a sofrer. Por quê? Se ela sendo tão boa, uma pessoa tão boa, né? E os espíritos respondem, chegam mais depressa ao fim. O que é esse fim? A perfeição, a pureza do espírito, né? É o nosso objetivo. Chegam mais depressa ao fim. Então a dor nos empurra para frente. É isso que eles estão dizendo aqui. Ademais, as aflições da vida são, muitas vezes, guardem esses dois termos aí, muitas vezes, e mais na frente nós vamos entender por quê. Ademais, as aflições da vida são, muitas vezes, a consequência da imperfeição do espírito. Então, muitas vezes nós sofremos porque somos imperfeitos e escolhemos mal e praticamos o mal. Muitas vezes. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro ou avaro, não sei como se diz esse verbo, né? O verbo da avareza, né? Avarento. Na verdade não é um verbo, é um adjetivo, né? Nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. O que eles estão querendo dizer com isso? Se não é expiação, os sofrimentos trazem experiência. Por que experiência? Mais na frente nós vamos entender. Então vamos adentrar agora no capítulo propriamente dito. No capítulo não, no item Causas Atuais das Aflições, capítulo 5. E Kardec começa. De duas espécies, lembra que eu falei de uma bifurcação? De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Olha aí a máxima do Cristo fazendo sentido agora. Bem-aventurados os aflitos. Por que Jesus diz que são bem-aventurados os que sofrem? Porque eles estão progredindo, estão resgatando um mal que cometeram, estão adquirindo experiência. Para isso serve a dor, para isso serve a aflição. Por isso que nós passamos por ela. Então essa afirmação de Kardec no início do item dá sentido a essa máxima do Cristo. E eu não consigo encontrar sentido a esta afirmação de Jesus em outras explicações teológicas. Por que bem-aventurados os que sofrem apenas em uma existência, segundo acreditam, né? Então só a reencarnação vai explicar isso. Então elas tanto podem ter sua origem nessa vida, como em outras vidas, as dores, né? Continuando. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos, não são todos, muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que o suportam. Então Kardec está repetindo o que os espíritos responderam na questão 133, né? Que as dores, o sofrimento, as dores do mundo têm sua origem, muitas vezes, né, na imperfeição do espírito. Não é a única causa. E nós vamos ver já já. Kardec usa aqui a palavra muitos, e não todos, ao se referir aos males terrestres. Por quê? Né? Repetindo o que Kardec diz. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter. Kardec não colocou. Reconhecer-se-á que todos são consequência. Não, todos os sofrimentos não são consequências apenas da imperfeição do espírito. Por quê? Questão 258. Eu adoro ler passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Céu e Inferno, e trazer as questões do livro dos Espíritos, para validar o que o próprio Kardec está dizendo. Ele não se desmente, na codificação não há agora me fugiu a palavra, o Espiritismo não se desmente na codificação, sempre uma coisa está ligada à outra. Então, questão 258, vamos refletir aqui essa questão. Quando, na erraticidade, e no Espiritismo a gente aprende que erraticidade, espírito errante,
é um espírito que não está encarnado, que está no mundo espiritual, ele está errante. Essa é a erraticidade, né? Então, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem um espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Kardec está perguntando, quando ele vai encarnar, ele sabe o que vai acontecer? Né? E os espíritos respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Logicamente, não são todos os espíritos que têm condições de escolher como vai ser a sua encarnação. E o nome disso é planejamento reencarnatório. Nós estudamos isto no Espiritismo. Nem todos estão aptos. Então, espíritos superiores, iluminados, é quem vão determinar o planejamento reencarnatório de almas muito perdidas, muito atordoadas, muito sofredoras, que não têm condições ainda de planejar. Então, eles é quem vem fazer esse planejamento, sob as ordens dos espíritos superiores que entendem mais da vida do que nós. Mas quando você já possui lucidez, entendimento, você vai planejar a sua encarnação. Planejamento. Então, é o que os espíritos estão dizendo aqui. Ele próprio escolhe o gênero de provas. Então, logo se o sofrimento, de acordo com essa resposta, a gente pode chegar a uma conclusão. Então, logo, se o sofrimento não é uma expiação, é uma prova. Olha só, por isso que os espíritos, vamos voltar um pouquinho aqui, por isso que os espíritos dizem, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição. Então não é sempre por causa da imperfeição, vocês estão entendendo? Então, as dores, o sofrimento que existe no mundo, ou é uma expiação, um resgate de um erro do passado, ou é uma aprovação. Gente, que tipo de mundo a Terra é agora, nesse momento? Tipo de mundo, vocês lembram disso? Está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, capítulo, um dos primeiros capítulos, acho que é um, agora me falha a memória. Então, 5 são os tipos de mundos que existem no universo. Tipos de vidas, de planetas, né? Mundo primitivo, da qual a Terra já foi. Mundo de provas e expiações. Olha só, que coincidência, é onde a Terra está agora. Provas e expiações, olha aí porque a gente sofre. Mundo de regeneração, da qual nós estamos indo, nós estamos aqui na transição. Mundos ditosos ou felizes e mundos celestes ou divinos, que a gente não tem nem condições de entender como é um mundo desse, que é onde Jesus mora. Então nós estamos num mundo de provas e expiações. Olha só que coisa, que coincidência, né? Que coisa legal. Então, ou o sofrimento da Terra é uma prova que o Espírito escolheu passar, ou é uma expiação, um erro do passado. Então, não necessariamente uma pessoa que está acamada com uma doença horrível que faz lhe maltratar o espírito, o corpo, está pagando um erro do passado. Ela pode ter escolhido passar por aquele momento, em dado momento de sua existência, para sair mais fortalecida da doença, para despertar seu íntimo para as coisas mais espirituais da vida, para despertar sua curiosidade. Por que eu passei por isso? O que foi esse sofrimento que eu passei? Então, muitas vezes é uma provação para você se tornar mais forte, para você adquirir experiência. E Kardec, na questão 259, né, continua. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e escolhemos. Kardec, para reforçar, para fechar o entendimento, coloca, não ao acaso, o termo todas aqui. Vamos repetir. De fato, de pertencer ao espírito à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e escolhemos. E a resposta? Todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo. Até as mínimas escolhas. Escolhestes apenas os gêneros das provações. Gente, isso aqui é muito importante. Vamos entender. Gêneros de provas. Não sei quem é o autor dessa analogia belíssima,
não procurei na internet, não encontrei, mas eu já ouvi, não sei se eu li, não estou lembrado, mas uma pessoa uma vez disse que os gêneros das provas que nós escolhemos no planejamento reencarnatório são como títulos dos capítulos do livro da sua existência. Olha que bonito, são os títulos. Quando você abre um livro, tá lá, capítulo 1 e o título dele, aí vem a história, né? Então, o gênero da prova é esse título, né? Mas quem escreve o texto é você, através do seu livre-arbítrio. Então, quando a gente está planejando a nossa encarnação, a gente escolhe os títulos dos capítulos da sua vida. Mas quem vai escrever a história é você, vivenciando a encarnação. Através das suas escolhas é que você vai escrever na página do livro da sua vida de que forma você viveu aquele capítulo. Então, o gênero de provas é isso. Então, quando você está planejando reencarnar, você não vai decidir, pronto, quando eu tiver 40 anos eu vou enfrentar um câncer. Não. Você vai escolher assim, quando eu estiver na minha meia-idade, me aproximando da segunda idade, né? Eu vou passar por uma tribulação física que vai me fazer mais forte. Entenderam? O fato de ser um câncer, uma tuberculose, a Covid-19 não foi planejado. Você escolhe o gênero da aprovação. Todo mundo está entendendo? Tudo ok aí? Vamos dando aí feedback, vamos comentando. Se você comentar alguma coisa em relação à palestra, eu vou ler e vamos debater aqui. Fiquem à vontade, nós estamos estudando juntos, né? Então entenderam o que é gênero de provas? E Kardec continua. Quantos homens caem por sua própria falta? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Epa! Quer dizer que não é culpa dos outros, né? Nosso sofrimento. Continuando. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Então Kardec está aqui dizendo quais são os motivos das dores, né? Nem sempre, meus irmãos, as aflições têm sua causa em vidas passadas. E esse é o cerne desse item. Causas atuais das aflições. Então, se você está aí sofrendo por um revés financeiro ou uma doença, não necessariamente é resgatando um débito de uma vida anterior ou de outras vidas anteriores. Você pode ter iniciado esse processo ainda nesta encarnação. Vamos entender? Vamos agora um exemplo de uma causa atual de uma aflição. Então eu fui buscar na Revista Espírita, e por favor, leiam a Revista Espírita. Eu já estou terminando o primeiro ano, eu estou terminando 1858, são 12 volumes por ano, cada um, né, são volumes mensais. Gente, vocês nem imaginam a quantidade de ensinamentos, de coisas lindas, de experiências que Kardec coloca na Revista Espírita. Baixem a Kardecpédia aí no seu celular e está lá, Revista Espírita de cada ano. São 11 volumes. Kardec escreveu e publicou 11 anos da Revista Espírita. São mais de 4.000 páginas, mas você vai lendo devagarzinho. E ele desencarnou a 31 de março de 1869, mas a edição de abril de 1869 já tinha deixado pronta. Então foi publicada e foi a última, né? Porque ninguém quis continuar a Revista Espírita. Mas leiam, é sensacional. E lá na Revista Espírita, no fascículo de outubro de 1864, Kardec traz um exemplo de uma aflição que foi causada ainda nessa vida. Vamos ler? Lê-se no Siècle era um jornal da época, de 5 de junho de 1864. Então foi uma história real, né? Um berlinense, uma pessoa que morava em Berlim, na Alemanha, senhor X, ele não identificava as pessoas por motivo da questão Agora me fugiu a palavra, eu estou precisando comer mais ômega 3, minha memória está horrível. Questão do sigilo da pessoa, né? Então, um berlinense, senhor X, possuía uma grande fortuna. Seu pai, ao contrário, em consequência de reveses,
tinha caído numa pobreza absoluta e tinha sido forçado a recorrer à generosidade de seu filho. Então, um homem era muito rico e seu pai estava muito miserável, né? Então, o filho, repeliu duramente a solicitação do velho, que, para não morrer de fome, teve que recorrer à justiça. O senhor X foi condenado a fornecer ao pai uma pensão alimentícia. E a gente achando que é só o pai que fornece ao filho, né? A justiça também pode determinar o contrário, viu? Mas o senhor X tinha tomado suas precauções, o filho rico, né? Pressentindo que, se recusasse a pagá-la, seria feita uma investigação em seus rendimentos. Tomou a decisão de ceder sua fortuna a um tio paterno, ao irmão do seu pai. Ele passou todos os bens para o nome desse tio, né? Assim, o infeliz pai viu fugir-lhe a última esperança. Protestou que a cessão era fictícia, né? A doação dos bens era fictícia, e que seu filho tinha recorrido a ela para se furtar à execução da sentença. Mas ele teria que prová-lo. O velho, entretanto, não tinha condições para intentar um processo custoso, pois lhe faltavam as coisas mais necessárias à subsistência. Mas a vida tem suas artimanhas para colocar tudo no lugar, né? Um acontecimento imprevisto veio tudo mudar. O tio morreu subitamente. E a gente sabe, como diz o ditado do Matuto, para morrer só basta estar vivo, né? De repente eu posso até ter um infarto aqui e desencarnar aqui na frente de vocês. Ia ser uma coisa... ia se tornar famosa no Brasil inteiro, né? Mas Deus queira que não aconteça. Então, o tio morreu subitamente, sem testamento. Como ele não tinha família, a fortuna coube de direito ao parente mais próximo. Adivinha quem? Ao seu irmão. Compreende-se o resto. Hoje, os papéis estão invertidos. O pai está rico e seu filho pobre. O que, sobretudo, deve aumentar o desespero deste último é que ele não pode invocar o fato de uma cessão fictícia, pois a lei interdita formalmente esse gênero de transações. Então, causas atuais das aflições. O filho foi avarento, não cumpriu a determinação da lei divina que diz honrar teu pai e tua mãe, né? E a vida deu um jeito de colocar as coisas no lugar. Ele passou a fortuna pro tio, para não ter que ajudar o pai. O tio morreu, só que o tio era irmão do pai dele, logicamente. E a fortuna fica toda pro pai dele. Olha só o que a vida fez. Então essa criatura agora vai sofrer, não vai? A causa desse sofrimento foi aonde? Foi na vida passada? Não, foi nessa. Então é disso que trata esse item. Causas atuais das aflições. Muitas vezes a dor que você está passando agora, o sofrimento, a aflição, teve origem alguns anos atrás, ainda nessa vida, alguns meses atrás, alguns dias atrás, ontem, hoje de manhã, ninguém sabe. Mas pode ter tido origem agora. E é isso que Kardec nos ensina aqui. Gostaram da Revista Espírita? Leiam. Isso é repleto de casos assim lá. É a vida na prática, é o espiritismo na prática. É linda a Revista Espírita. Vocês vão gostar. Então, Kardec continua no item Causas Atuais das Aflições, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Então, muitas vezes, um pai que sofre com um filho é uma dor, é um sofrimento que não se originou em vidas passadas. Se originou nessa ainda. Por quê? Porque criou mal o seu filho. Por que, Rodrigo? Criou mal? O que é isso? Questão 582 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta é sem contradita possível. Uma verdadeira missão.
constitui ao mesmo tempo grandíssimo dever, que empenha, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização física débil e delicada, né, as criancinhas, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de endireitar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de endireitar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, o que os Espíritos estão dizendo aqui? Uma aflição que a gente acompanha muito hoje em dia são pais sofrendo com filhos drogados. Concordam? É uma das mais comuns. Infelizmente, as drogas hoje é a grande besta da humanidade, é o grande mal da humanidade, são as drogas e as armas. Infelizmente. Então, eu conheço diversos casos aqui na minha cidade mesmo, pais que sofrem muito com seus filhos afundados no mundo das drogas. Logicamente, a escolha de usar a droga é do filho, mas como os Espíritos estão dizendo aqui, no momento que a criança é pequena, ela está sujeita às impressões que os pais passam. Isso é muito importante. Uma boa educação, um bom direcionamento pode fazer que no futuro seus filhos evitem de praticar esses maus, de fazer essas coisas ruins. Usar drogas, por exemplo, agredir o seu corpo, destruir sua vida e muitas vezes destruir a própria família. Então essa aflição que muitos pais passam por aí foi originada aqui, nessa vida. Uma causa atual de uma aflição, né? Continuando, Kardec continua. Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que o torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número dos casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Ou seja, gente, chegou o momento de assumirmos a nossa responsabilidade. E essa é uma palavra que o Espiritismo vem como uma marreta e bate na sua testa. Responsabilidade. Então o Espiritismo não é, como diz Raul Teixeira, o Espiritismo não é para quem pode, o Espiritismo é para quem aguenta. É difícil. É difícil você mudar todo o seu conhecimento, toda a sua criação doutrinária em outras religiões, para uma religião que diz que o único culpado de tudo que você sofre, de tudo que você sente, é você mesmo. O Espiritismo lhe cobra responsabilidade. A partir do momento que você começa a estudar o Espiritismo, que você você se torna um espírita, que você passa a combater suas más inclinações, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega em combater as suas más inclinações. Então, é a responsabilidade que está sendo cobrada de você. Então, acabou essa história de colocar a culpa das dores do mundo num inimigo, no Satanás, no demônio. Gente, se você está iniciando agora no Espiritismo, a doutrina, aprenda uma coisa. Não existe espírito do mal. Não existe Lúcifer. Não existe Satanás. O demônio do mundo é a nossa imperfeição. O mal do mundo, o espírito do mal do mundo é a nossa ignorância.
E por que o Espiritismo não acredita na figura do Satanás? Simples. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Questão 13 do Livro dos Espíritos. Atributos da divindade. Se Deus é soberanamente justo e bom, Ele iria criar um espírito a ser eternamente mau? Porque, segundo a tradição, o Satanás é um espírito que se rebelou contra Deus e um anjo caído, e ele vai ser eternamente o espírito do mal. Eternamente? Que Deus injusto é esse, que cria um espírito que vai ficar eternamente no mal? Não bate, né, com o atributo da soberana justiça e da soberana bondade. Então, por isso que o Espiritismo não acredita em Satanás, em demônio. Isso não existe. O mal, o demônio do mundo é a nossa ignorância, a nossa imperfeição. Ela é quem origina todo o nosso sofrimento. Continuando, Kardec diz, está bem pertinho de terminar já, pessoal. Os males dessa natureza fornecem, e Naíse, minha amiga, colocou aqui, nós não podemos culpar o inimigo, o diabo, o demônio. Justamente, exatamente o que eu acabei de falar, né? Valeu, minha querida. Então, os males dessa Inaíse, seria mais fácil culpar o que está fora de nós, nos vitimar. É o que acontece. Nunca o seu sofrimento é culpa sua, é sempre culpa dos outros, né? Fulano fez isso, por isso que eu estou sofrendo, né? A minha cidade fez isso, eu estou nessa situação. O meu bairro, a minha religião fez isso, por isso que eu... Não, é você o culpado. Você mesmo. Então vamos lá. E Kardec continua. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir, todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Ou seja, a justiça divina é perfeita, a dos homens não. Natural. Afinal de contas, nós somos espíritos da terceira ordem, escala espírita, item 100 do Livro dos Espíritos. Espíritos imperfeitos, terceira ordem, espíritos bons, segunda ordem, espíritos puros, primeira ordem. Nós estamos aqui na terceira ordem. Nós somos imperfeitos. Então, se nós somos imperfeitos, a nossa justiça vai ser imperfeita. Quantos condenados, quantos inocentes não já foram condenados? E é por isso que o Espiritismo é absolutamente contra a pena de morte. Por quê? Vamos agora a uma filosofia ética, da ética agora. O ser humano erra. Isso é fato. Nós somos imperfeitos. Se ele erra, então ele pode condenar, seria justo, seria ético, ele condenar uma pessoa a uma pena que não pode ser desmanchada, não pode ser revista? Ou vocês já viram alguém que foi condenado à morte e depois a justiça descobriu que era inocente e essa pessoa voltou à vida? Não. Então não é justo que nós, espíritos imperfeitos, que geramos uma justiça imperfeita, condenemos um outro irmão a uma pena que não pode ser revista, que não pode ser desmanchada, como diz o nordestino, nós. Não pode desmanchar. Por isso que o Espiritismo não concorda com a pena de morte. Prisão perpétua, vai lá, se você for preso numa prisão perpétua, um dia for descoberto que você é inocente, você é libertado. É uma pena que pode ser desmanchada. A pena de morte não. Desencarnou, não tem mais como voltar à vida, né? Continuando. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Ou seja, Kardec aqui diz que absolutamente nada passa impune. Não existe isso de, eu vou fazer aqui porque Deus não vai ver. Ele vê. Até os cabelos das vossas cabeças estão contados. E nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele autorize. Jesus diz isso no Evangelho, né? Então não adianta você, vou fazer isso aqui porque Deus nem vai ver. Não existe isso não. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir
a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Já imaginou se não houvesse o resgate? Eu vou roubar todo mundo, que eu não vou pagar por isso mesmo, né? Mesmo se você acreditando numa vida futura, eu vou roubar todo mundo aqui, eu vou assaltar aquele banco ali, que eu sei que na próxima vida eu não vou pagar por isso, não vou ficar na miséria, né? A pessoa o mundo entraria em colapso, o universo entraria em colapso. Mas as leis de Deus são perfeitas. Então nós somos advertidos pela dor, mas a gente insiste no erro. E muitas vezes, o erro que você cometeu na encarnação, você sofre naquela mesma encarnação a consequência, né? Causas atuais, aflições, mas na outra vida você vai lá e repete o mesmo erro. E nós, meus irmãos, meus queridos, você pode ter certeza que nós estamos há muitas encarnações repetindo os mesmos erros. E você vai ficar lá, indo e voltando, sofrendo a mesma consequência, até que um dia você se canse. André Luiz diz em uma de suas obras, através de Chico Xavier, eu me esqueci qual é, mas se eu não me engano é Missionários da Luz, enfim, não lembro, que um dia o espírito se entedia no mal, ele se cansa de fazer o mal. Ele fica tão entediado, tão cansado de estar sofrendo, de estar fazendo mal, de estar sofrendo, de estar fazendo mal, de estar sofrendo. Fica tão cansado de estar nesse ciclo que uma hora ele se cansa, se entedia com isso e busca uma melhora. Então o mal é cansativo. O bem não, o bem é a felicidade eterna. Isso que o André Luiz nos diz aqui, é o que Kardec acabou de dizer aqui também, né? Entretanto, Kardec continua, entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe, neste, reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, meus irmãos, Deus usa o tempo para nos educar. Não importa quanto esse tempo demore, porque Ele sabe que um dia você vai se cansar de fazer o mal, como André Luiz nos disse agora há pouco. Então, Ele tem toda a paciência do universo conosco. Ele espera, Ele criou as leis, gravou em nossa consciência, né? As leis de Deus não estão em um livro, não, estão aqui. E cabe a nós escolher o caminho do bem ou do mal. E se a gente escolher o caminho do mal, nós vamos sofrer as aflições. Ou uma provação que a gente escolheu, como a gente viu no início da reflexão. Que muitas vezes o sofrimento da nossa vida é uma prova que você pediu para se tornar mais forte. Não necessariamente é um resgate. Então Deus usa o tempo para nos educar. Quantas encarnações vão ser necessárias para a gente se tornar um espírito puro? Quantas forem necessárias. Não existe um número exato de encarnações que cada espírito vai ter que passar, não. Quem define o ritmo do seu progresso é você. Toda a responsabilidade, olha só essa palavra voltando, é sua. Então, meus irmãos, a dor traz experiência. Sem conhecer os resultados, cometeríamos os mesmos erros. Cabe a nós nos livrarmos dessas más inclinações, né? Reconhece o verdadeiro espírita, né? Como a gente já disse agora há pouco. Reforma íntima. Né? Chico Xavier dizia: o bem que praticas agora será o teu advogado por toda parte. Emmanuel dizia isso, Chico Xavier psicografou, né? Eu não sei se foi o próprio Chico que disse, enfim. Mas é uma frase muito bonita.
O bem que praticas agora será o teu advogado por toda parte. Então, você está tendo uma nova oportunidade de construir o seu futuro. Vamos nos reformar intimamente. Vamos nos livrar desses sentimentos que nos caracterizam como espíritos imperfeitos, que é o ciúme, o ódio, a inveja, a raiva, enfim, esses sentimentos horríveis que nós cultivamos, o orgulho e o egoísmo, que são os pais de todos eles. Vamos nos livrar disso. Todos os dias o sol nasce, como Kardec diz aqui, e Deus nos dá uma nova oportunidade de nos reformarmos. Se alguém lhe fizer uma raiva, não revide. Se alguém lhe causar um mal, perdoe-lhe. Esse é o caminho para que no futuro você não sofra mais. Né? Então esse é o caminho, é praticar o bem, é se tornar uma pessoa melhor. Não queira mudar o mundo. Mude primeiro você. O teu altar abandonado, como diz Alto de Souza no Parnaso, o teu altar abandonado aí dentro do seu coração. Reforme sua vida, torne-se cada dia uma pessoa melhor, se esforce para se tornar uma pessoa fraterna, agradável. Mesmo que as pessoas pisem no seu pé, na sua unha encravada, não revide. E deixe de ser orgulhoso, deixe de ser vaidoso. Isso se aplica para mim também, claro. Nós todos aqui somos estudantes da vida, né? Eu estou falando para mim também. O primeiro que escuta as palestras é o próprio palestrante. Infelizmente, eu sou obrigado a escutar todas as minhas palestras. Então isso se aplica a mim também, a minha vida. Todos os dias eu tento me reformar. E a vida está sempre me mandando experiências para eu exercitar isso. E acontece com todos. Então esse é o caminho para que no futuro a gente se livre das aflições, para que nas próximas vidas elas sejam menores, sejam menos recorrentes. E vamos seguir em frente com confiança em Deus, confiança no Divino Mestre, que nos orienta pelo caminho através de seu Evangelho. Então, meus irmãos de São Vicente, vocês que estão aí me assistindo, muito obrigado por estarem aqui conosco, estudando. Vamos agora terminar o nosso fim de domingo com uma oração, né? Fechando os nossos olhos, uma prece, para que essa semana que se inicia hoje seja uma semana de prosperidade para as nossas almas. Seja uma semana de paz, de saúde, que se for de Tua vontade, Jesus, que se for de Tua vontade, Deus, nosso Pai, que essa doença que se alastra pelo mundo não nos atinja, mas se for a Sua vontade, se for para o nosso bem, que a gente passe por ela com resignação, com sentimento de paz, para que a gente tenha uma semana de boas realizações, de gratidão a Deus por ainda estarmos aqui. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Nosso Pai que estás nos céus. Pela bênção da vida, pela bênção do aprendizado. E que a vida se torne cada vez mais proveitosa para todos nós. Que assim seja. E eu convido vocês amanhã, na nossa página do Grupo Espírita Sementes do Cristo, aqui de Acari, o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, que eu conduzo. Vamos para o nosso capítulo 2, comecei semana passada. Nós vamos estudar todos os capítulos do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a justiça divina, de acordo com o Espiritismo, e amanhã nós vamos estudar a apreensão diante da morte, um tema bem interessante, a partir das 19 horas, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, estaremos estudando. Então, muito obrigado a todos, Inaís, gratidão, meu amigo, eu que agradeço a vocês pelo convite, estou sempre à disposição, sempre que me quiserem ver aqui minha cara gorda, aqui na página de vocês, é só me convidar. Então, boa noite a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Valeu, um abraço.